Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Excel e hoje vamos falar sobre design, velho. Uma coisa que todo mundo gosta muito de trabalhar com design, com layout, deixar a planilha mais bonita. Eu gosto muito. Mas muitas pessoas têm muitas dúvidas relacionadas a isso. E hoje vamos falar justamente sobre isso, mas não são aquelas dicas de design que você está acostumado a ver por aí, coisinha simples, tabela, corzinha, não. São dicas profissionais de designs, as mesmas dicas, as mesmas coisas que eu aplico nas minhas planilhas que eu desenvolvo para outras empresas e também as mesmas planilhas que eu ensino a construir dentro do curso Construtor de Planilhas Fodas. O que eu vou te mostrar aqui é como definir as cores da sua planilha, como utilizar a identidade visual da empresa na sua planilha, como você vai trocar as cores da planilha inteira com apenas um clique. Vamos falar também sobre imagens, onde encontrar, quando, como e onde utilizar exatamente imagens dentro da sua planilha e também sobre ícones, onde encontrar, como baixar, como utilizar os ícones, por qual a importância dos ícones, tudo isso de uma forma bem profissional e bem leve aqui nessa aula de hoje, tá? Bora começar então? Mas antes eu quero que você curta esse vídeo aqui no YouTube, cara, não custa nada, só dá um clique aqui no joinha, porque assim o YouTube vai mostrar para mais pessoas e vamos alcançar mais ainda as pessoas aqui no YouTube que ainda não conhecem a Academia Excel. E também, se você puder me seguir no Instagram, @ViniExcel, é o novo Instagram da Academia Excel, @ViniExcel. Lá todo dia tem aula de Excel, todo dia tem muita bagunça no Story, então eu te vejo lá. Me segue, @ViniExcel. Agora bora pra aula. Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre cores da planilha, tá? Eu vou usar aqui uma planilha que eu construí para uma outra empresa recentemente para mostrar para vocês essa coisa de definição de cores, mas eu digo para vocês que as cores da sua planilha têm que ser definidas antes de você começar a construir ela, ou pelo menos bem no começo da construção dela, tá? Por quê? Porque depois, caso você construa toda a tua planilha e você depois decida alterar as cores, dá para você fazer essa alteração assim, quase de forma automática, com alguns cliques, alterar todas as cores da planilha inteira, mas alguns elementos pode ficar fora disso, eu tenho que fazer manualmente. Então, eu recomendo primeiramente, antes de tudo, escolha as cores antes da sua planilha, tá? E na definição de cores, cara, é muito importante você levar uma coisa como critério, ok? Que é a identidade visual da empresa. Eu desenvolvo planilhas para outras empresas e eu sempre, o primeiro critério para a definição das cores é utilizar as próprias cores que a empresa já tem, as próprias cores da logomarca da empresa, digamos assim, ou cores que combinam com a logomarca da empresa. Por que isso é importante, tá? Isso aqui não é só para você desenvolver planilhas para outras empresas, não. É também para você desenvolver planilhas para o teu uso ou para o uso dentro da empresa que você trabalha, tá? É muito importante essa definição através da identidade visual. Por quê? Porque demonstra mais profissionalismo, primeiramente, você mostra que você é um cara realmente profissional, para desenvolver planilhas também, e segundo, que fica muito mais fácil, você não precisa ter o trabalho de pensar nas cores. A pessoa lá atrás que desenvolveu, que criou a logomarca, né, o dono da empresa que definiu as cores, já pensou nisso por você, você não precisa se preocupar em pensar em qual cor utilizar na planilha, porque já foi definido isso na logomarca. E terceiro, é que o quê? É pensar na concorrência, digamos assim. Vamos supor que você cria uma planilha para a Pepsi. A Pepsi ela é vermelho, branco e azul. Se você criar uma planilha totalmente vermelha e branco, você vai estar utilizando mais as cores da concorrente da Pepsi, que é a Coca-Cola, por exemplo, do que da própria Pepsi. Não pegaria muito legal. Então, nesse caso, tem que ser mais predominante o azul e o branco, né? Azul, branco e vermelho, as três cores. Então, é muito importante você pensar utilizar a identidade visual da empresa por esses três fatores, ok? E como que você vai pegar as cores da logomarca da empresa? Isso aqui é muito importante, tá? Vamos supor, a Pepsi é vermelho, branco e azul. Mas então eu posso pegar qualquer vermelho, qualquer branco ou qualquer azul? Não, cara, é bom que você pegue exatamente as mesmas cores, porque numa logomarca, numa identidade visual, num contrato de brand ali da identidade visual mesmo da empresa, é definido a cor exata, tá? É tudo muito bem pensado. Então você tem que utilizar exatamente a mesma cor. Como um exemplo aqui da Pepsi, ó, eu baixei aqui a imagem da Pepsi no meu Paint, baixei pelo computador, né? Fui aqui no Google, procurei por logomarca da Pepsi, baixei essa aqui, abri o Paint, tá? Eu abro o Paint e joguei ele dentro aqui do Paint, a logomarca da Pepsi. Então eu quero extrair exatamente qual que é essa cor vermelha e exatamente qual que é essa cor azul, muito bem fácil, tá? E como que eu faço isso? Aqui no Paint, com a logo jogada aqui dentro, né, inserida dentro do Paint, tem uma ferramenta aqui, ó, em ferramentas, tem essa aqui, ó, selecionador de cores. Você vai clicar nele e vai clicar no vermelho, por exemplo. Então tem aqui, ó, esse vermelho já está jogado aqui dentro da minha paleta, né, da cor 1. Para eu saber exatamente qual que é essa cor, eu vou clicar em editar cores. E aqui tem ó, vermelho, verde e azul. Isso aqui nada mais é que o RGB da cor, que é Red, Green e Blue. E eu vou anotar, vou abrir um bloco de notas aqui e vou anotar esses números. Então, o vermelho é 255, 23, 55. Então veja que eu anotei esses números aqui, ó, 255,
23 e 55, ok? E o azul, vamos novamente em selecionador de cores, clico no azul, venho editar cores, e o azul é 0,87,148. Então vou colocar aqui no bloco de notas, azul 0,87,148. Beleza, então tem aqui as minhas cores. Tendo extraído as cores da minha logo da Pepsi, basta eu inserir essas cores agora aqui na minha planilha, tá? Então temos um outro exemplo de planilha aqui. Então basta eu vir aqui, por exemplo, no cabeçalho. Vamos supor que eu queira colocar aquele azul lá da Pepsi. Então clico aqui na latinha de tinta, clico em mais cores, e aqui basta eu inserir, né, o RGB do meu azul, que é o 0,87,148. Vamos lá, 0,87,148. E dou um OK. Mas pensa comigo, se fosse uma planilha com várias telas, já tivesse várias tabelas, várias planilhas criadas, daria muito trabalho, eu talvez ter que fazer manualmente, alterando cor por cor. Então justamente por isso, é importante que você já defina as cores logo no começo da criação da planilha. Mas se a planilha já está construída, existe uma forma no Excel de você alterar praticamente todas as cores dela com alguns cliques apenas. Aqui no Excel tem um menu layout da página, onde eu vou aqui no menu cores, e eu tenho aqui algumas paletas de cores já definidas pelo próprio Excel. Então, por exemplo, se eu for passando aqui o meu cursor por cima dessas paletas de cores, você percebe que ele vai alterando todas as cores da minha planilha conforme eu vou passando por aqui. Então basta eu criar uma paleta de cor pré-definida com as cores que eu selecionei lá da logo da Pepsi, por exemplo. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em personalizar cores, e aqui nós temos aqui, vamos criar um novo tema, criar novas cores de tema. Então aqui no nome, vamos colocar aqui, por exemplo, Pepsi. E aqui você vai alterar, né, a gente vai alterar do ênfase 1 até o ênfase 6, basicamente. E no ênfase 1, por exemplo, vou selecionando as cores que eu tenho aqui, que eu retirei, que eu extraí aí da minha logo da Pepsi. Então, por exemplo, aqui no ênfase 1, eu vou clicar em mais cores e vou novamente digitar aí o RGB, por exemplo, do vermelho agora. 255, 23, 55. 255, 23, 55. Temos aqui o meu vermelho. E aqui no azul, no ênfase 2, eu vou selecionar aqui do azul. 0,87,148. 0,87,148. E vou dar um OK. E no ênfase 3 até o ênfase 6, é legal você também colocar as mesmas cores ou outras cores caso você queira. Então vermelho, azul, vermelho e azul. E vou salvar. Agora veja aqui, só por eu ter salvo, ele automaticamente já selecionou essa pré-definição e já colocou aqui também o azul, que é o mesmo azul, né, no cabeçalho, o mesmo azul da logo da Pepsi. Então é muito legal, facilita muito isso aqui, porque caso eu tivesse outras planilhas, ele já alteraria isso para mim de uma forma automática, tá? Só que tem que ter um detalhe, por que é importante você fazer isso logo no começo? Porque alguns elementos da tua planilha, caso a tua planilha já esteja construída, como essa aqui, por exemplo, já está toda definida, se eu simplesmente vir aqui no layout da página, em cores, e selecionar aqui, por exemplo, a Pepsi, como eu selecionei, como eu fiz lá, alguns elementos ele altera. Por exemplo, aqui os cards ele alterou para azul, mas o vermelho aqui em cima continuou o vermelho antigo. Então, por exemplo, aqui nas janelas, nas telas, continuou as mesmas cores antigas. Então é muito importante você fazer essa definição, porque alguns elementos não vão conseguir ser alterados caso você tenha selecionado aqui na latinha de tinta uma cor diferente dessas do ênfase 1 até o ênfase 6. Mas é muito legal você saber que você tem essa possibilidade de você conseguir alterar todas as cores da tua planilha, criar uma paleta de cor própria da tua própria identidade visual da tua empresa. Então já cria essa paleta de cor com a identidade visual, que você já vai ter sempre ali salvo as cores da logo, da identidade visual da empresa que você trabalha ou da empresa que você vai construir essa planilha, beleza? Tá, e se por um acaso você não vai utilizar a identidade visual de uma empresa, se não tem uma identidade visual definida, você quer utilizar outras cores aleatórias. Como que eu defino as cores que eu vou criar na minha planilha? Existe um site muito legal, que é o da Adobe, né, que é o color.adobe.com, que você consegue pegar paleta de cores muito diferentes, muito legais, com cores que combinam. Então você tem que ter muito cuidado em utilizar uma paleta de cores com cores que realmente combinam. Então, por exemplo, no color.adobe.com, você vai no explorar, aqui no menu explorar, olha só, e você tem aqui uma infinidade de paleta de cores. Então se você quer, por exemplo, aqui com uma cor predominante azul, digita aqui azul e dá um enter, vai trazer aqui várias paletas de cores que tem um azul aí com uma cor predominante. Então tem, por exemplo, aqui esse azul, vermelho, amarelo, temos aqui várias paletas com cores que combinam. Então como, por exemplo, esse aqui, ó. Então eu clico nele, aí eu volto aqui na minha planilha e vou criar essa paleta de cor
exatamente a mesma paleta que eu selecionei no site. Então vem layout da página, cores, personalizar cores, colocar aqui, por exemplo, layout novo. Aqui no ênfase 1 eu vou colocar aquele mesmo vermelho que eu copiei. Como eu já cliquei nele, já está copiado, eu venho aqui no Excel e aqui, ó, ao invés de colocar no vermelho, verde, azul, vou colocar direto aqui no hexadecimal, dando um Ctrl V e vou dar um OK. Vamos fazendo isso para todas as cores. Clico no laranjado, venho no Excel e vou alterando aqui as cores da minha paleta. Feito, eu clico em salvar e agora você perceba que já está aqui, ó, na página inicial, na latinha de tinta já está exatamente aqui as mesmas cores que eu selecionei lá naquela paleta. Então posso colocar, por exemplo, esse vermelho aqui, ou quem sabe esse laranjado. Então já está tudo aqui já está as cores que eu defini da minha paleta que eu peguei no site color.adobe, ok? Uma outra coisa muito importante na melhoria do design da tua planilha é o uso de imagens. Fica muito profissional, fica muito legal você utilizar imagens na tua planilha, tá? Mas tem algumas ressalvas, tem alguns cuidados que você precisa seguir para que a tua planilha não fique pesada, não fique muito poluída visualmente. Eu vou te explicar isso agora, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, nessa planilha que eu construí, temos uma imagem de fundo. Por quê? Porque essa planilha, ela tem uma imagem de carro, né? Então essa planilha foi desenvolvida por uma empresa de multimarcas que revende carro. Então eu achei interessante colocar um carrão aqui atrás, fica topzera mesmo, e ficou bem bonito, o cliente gostou muito, achou muito bonita, e realmente fica muito profissional, fica dá um ar muito mais de sistema, digamos assim, com a imagem ali não muito extravagante, não muito aparecendo, então você perceba que aqui o que se sobrepõe são os gráficos bem destacados, os gráficos, e num jeitinho bem suave atrás aparece ali a imagem do carro de fundo, tá? Então a primeira dica sobre a imagem é essa, tá? Não deixe ela se sobrepor, não deixe o destaque da tua planilha ser essa imagem. O que tem que ser o destaque da planilha são sempre as informações, os dados que a planilha está fornecendo, ao invés de uma imagem. Não que você goste demais de carro, de Ferrari, deixa ela no fundo bem transparente, bem suave, para que não atrapalhe aí o que realmente é importante na tua planilha, que são as informações que ela está trazendo, beleza? Um outro cuidado que você tem que ter com as imagens é o seguinte, cara, não pode utilizar uma imagem muito pesada, porque se você baixar uma imagem lá de resolução 5.000 por 10.000, por exemplo, de 10 megas, todos esses 10 megas você vai estar jogando para a tua planilha. Então, às vezes, a tua planilha ia ter lá 200 KB, normal, sem imagem, você pega uma imagem, joga na tua planilha de 10 mega, a tua planilha vai passar a ter 10 mega e ficar pesada, fica leve. Então, cuidado também muito com o uso de imagens muito pesadas, com resoluções muito grandes. Eu vou até explicar daqui a pouco como que você utiliza, você baixa a imagem dentro do próprio Excel, com resolução bem baixa, com um tamanho, né, bem baixo, que não vai pesar a tua planilha, tá? Então vamos lá, vou deletar essa imagem aqui, ó. Eu vou explicar para você como que você vai inserir uma imagem diretamente dentro do teu próprio Excel. Você vai no menu Inserir, Ilustrações, Imagens, vai clicar aqui, ó, ou imagens de estoque ou imagens online, tá? Vamos pegar aqui imagens de estoque. Imagens de estoque é um próprio banco de dados, digamos assim, do próprio Excel, da própria Microsoft, onde tem imagens já desprotegidas, né, que não tem direitos autorais, e já são imagens bem leves. Então aqui em imagens, eu vou digitar aqui, por exemplo, carro. Eu vou dar um Enter. Vamos esperar trazer aqui alguns carros pra gente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um carrão. Esse aqui, ó, de um velocímetro. Vou clicar nela, vou clicar em inserir. Vamos ver o tamanho que vai vir essa imagem. Então ela vem desse tamanho aqui, ó. Então, como eu quero que ela esteja por trás do meu dashboard inteiro, eu vou clicar nela, vou arrastar aqui, ó, e colocar ela por trás do dashboard inteiro. Então veja que sobrou alguns espaços, né? Sobrou imagem para o tamanho do meu dashboard. Então eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir um pouco mais o zoom, utilizando o Ctrl, bolinha do mouse, diminuir o zoom, e vou cortar a minha imagem. Quando eu clico nela, abro o menu aqui, ó, formato de imagem, eu abro esse formato de imagem e clico aqui em cortar. Quando eu clico em cortar, ele abre umas opçõezinhas aqui, ó, ele aparece umas opções, umas bordinhas pretinhas na imagem, o que eu utilizo para cortar. Então basicamente eu clicar nesse pretinho aqui, ó, e arrastar, ele corta a minha imagem e eu coloco ele mais ou menos até onde está acabando o meu dashboard, olha só. Aqui. Clico fora, tá salvo. Agora eu vou clicar com o botão direito nele, na imagem, vou em enviar para trás. Olha só, enviou ele para trás dos meus gráficos, do meu dashboard. Então ficou muito top também, ó. Uma imagem de velocímetro atrás do meu dashboard, porque é um dashboard que remete a velocidade, a carros. Então coloquei uma imagem de velocímetro. Como que eu fiz essa questão de transparência aqui nos meus gráficos? Tá bem simples, tá? Porque é muito legal você fazer isso, por quê? Porque daí não faz sentido você ter uma imagem de fundo e não saber que imagem é essa. Então perceba aqui, ó, os meus gráficos agora são gráficos
com cor branca. Eu não consigo mais ver o que está atrás, então eu nem consigo perceber que isso aqui é um velocímetro, digamos assim. Então é legal você dar esse truque, esse macetezinho, dar uma leve transparência no teu gráfico para que apareça um pouco, bem pouco, a imagem de fundo. E como que eu faço isso? Eu clico aqui na imagem, no gráfico, digamos assim, clico com o botão direito e venho em formatar área do gráfico. E aqui do lado, ó, temos aqui a letra de tinta, preenchimento sólido branco. E aqui em transparência, eu aumento aí para uns 15% mais ou menos, acho que fica legal, 15% ou até mesmo 20%. Então aí você vai testar como que fica legal a visualização. Lembrando sempre, né, que tem que sobressair aí a informação do gráfico. Não dá para eu colocar, por exemplo, aí uns 80%, não fica legal de visualizar. Então aí uns 20% fica show de bola, fica bacana. 20% dá para a gente ver o que está atrás. Ou até mesmo até um 30% aqui continua dando para ver legal. Então vamos fazer isso para os outros gráficos. Clico nele, venho aqui, clico em 30%. No de baixo a mesma coisa, clico nele, venho aqui e mudo para 30%. E olha só, agora eu continuo conseguindo visualizar as informações do meu gráfico, mas também consigo visualizar a imagem de fundo. Então é um truque bem legal você utilizar essa transparência em todos os elementos possíveis, tanto no menu quanto nos cards aqui e também nos gráficos. Vini, eu posso utilizar essas imagens em todas as outras telas, em todas as tabelas do meu dashboard, do meu gráfico, da minha planilha? Cara, eu recomendo que você não utilize muito para não ficar uma coisa tão pesada visualmente, tá? Eu particularmente utilizo essas imagens normalmente somente no meu dashboard. Somente no dashboard tem que dar um ar mais bonito, mais profissional, chamar mais atenção o dashboard, eu utilizo sim o uso de imagens. Mas perceba que nas outras telas, por exemplo aqui, ó, não tem nenhuma imagem. Até para não deixar tão pesada a minha planilha, eu utilizo somente aqui no meu dashboard, beleza? Vamos agora falar sobre ícones. Os ícones, o uso de ícones é muito interessante você fazer uso de ícones na planilha por alguns motivos. Primeiro, demonstra mais profissionalismo, fica mais bonito, né, você utilizar ícones. E segundo, fica mais intuitivo. Como assim? Você deve concordar comigo que é muito mais fácil um usuário conseguir se encontrar num sistema através do uso de ícones. Você mesmo é prova viva disso, por exemplo, no teu Windows, na área de trabalho. Você consegue encontrar com muito mais facilidade, por exemplo, o menu, a opção, né, a pasta do meu computador, por causa do ícone do computador. A lixeira você consegue encontrar muito mais fácil por causa do ícone da lixeira. Ficou intuitivo, você sabe que ali é a lixeira. Você não precisa ficar lendo ou decorando onde está o ícone para você ir lá e clicar. Basta você bater o olho na lixeira, você já sabe que ali está, né, a pastinha da lixeira do teu computador. Então, dentro do teu sistema, da tua planilha que você desenvolver, é muito interessante também você fazer o uso de ícones justamente por isso, para deixar mais intuitivo, mais fácil a usabilidade para o usuário, para não ficar perdido. Bateu o olho, já sabe onde estão as coisas, tá? E como que eu faço o uso de ícones? Eu uso os próprios ícones, o próprio banco de dados de ícones do próprio Excel, que vem aqui no menu Inserir, Ilustrações, Ícones. Lembrando que não é obrigatório fazer o uso de ícones, né? Por exemplo, nessa planilha aqui mesmo, eu não estou utilizando, mas como eu falei, em alguns casos é legal, quando é uma planilha que tem muita opção, muito menu, muitos gráficos, é legal você fazer isso para ficar mais intuitivo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu queira colocar um ícone nos meus gráficos. Então tem lucro, despesa, comissões e comparativo vendas entre anos. Então vamos utilizar aqui 3 ícones para identificar melhor esses gráficos. Então vamos inserir ilustrações, ícones, e para o gráfico lucro versus despesa, eu vou colocar aqui, por exemplo, dinheiro. Vou dar um Enter, ele já aparece alguns ícones que remetem a dinheiro. Por exemplo, esse aqui, ó, de dinheirinho aqui, ó. Vou clicar nele e já tá selecionado. Já está aqui inserir um, significa que ele já está selecionado. Não preciso inserir ele agora. Vamos selecionar primeiro os outros ícones para os meus gráficos. Comissões remete o quê? A pagamento de funcionário. Então vou colocar aqui funcionário. E vou clicar aqui, ó, na mulher aqui, ó. Cliquei nela. E o próximo é o comparativo vendas entre anos. Então vou colocar aqui, por exemplo, um calendário. Calendário, seleciono aqui. Então já tenho os 3 ícones selecionados. Vou clicar em inserir e ele selecionou aqui, ele inseriu para mim aqui os meus 3 ícones que eu quero inserir. Agora eu vou fazer aqui, eu vou alterar o tamanho deles, que eles estão muito grandes. Aproveitando que estão os 3 selecionados, eu venho aqui, ó, em gráfico de formato e mudo aqui a altura, por exemplo, para 1. E ele já muda aqui também a largura para 1 centímetro. A cor dele, ele está uma cor preta, então eu vou alterar, né, aproveitando que estão os 3 selecionados, eu vou aqui no gráfico de formato, preenchimento de gráficos, eu mudo eles aqui para vermelho, o mesmo vermelho que eu selecionei antes. Agora basta eu posicioná-los aí onde eu quero, por exemplo, aqui, aqui
e aqui. Então perceba que fica mais legal, fica mais bonito. Somente 3 ícones inseridos já dá um ar mais profissional, mais bonito, fica mais atrativa, atraente a nossa planilha somente por inserir ícones. Então, se você ainda não tem aí esse banco de ícones dentro do teu próprio Excel, você pode utilizar até ícones da internet. Tem alguns sites aí muito legais para você fazer esse uso. Vou deixar alguns para vocês aqui na descrição que eu utilizo. Então faça uso de ícones, porque fica muito legal, fica mais profissional, fica mais intuitivo para o usuário trabalhar na tua planilha, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje para vocês. Eu trouxe dicas de design que eu tenho certeza que você provavelmente não ouviu ninguém falando, não são aquelas dicasinhas comuns que todo mundo fala por aí, são dicas realmente profissionais, as mesmas dicas que eu utilizo para criar planilhas como essa que eu mostrei aqui para vocês. Então eu mostrei para vocês como que você vai criar vai selecionar ícones, imagens, identidade visual da empresa, como que vai tirar a cor da identidade visual, como que você vai criar uma paleta de cor pré-definida dentro do teu Excel para facilitar o teu caminho depois para utilizar essas cores. Tudo isso são dicas realmente muito valiosas, muito profissionais, e eu espero muito que você as utilize aí nas suas planilhas, ok? Agora eu quero que você deixe um comentário aqui para mim, qual dessas você achou mais legal, qual dessas chamou mais atenção, qual dessas você pretende utilizar aí nas suas planilhas, que eu ficarei muito grato e muito feliz de saber disso. E também, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta ele agora, porque como eu falei, ajuda muito a gente, é a tua forma de retribuir aí, a gente passar esses vídeos gratuitos para você, porque assim esse vídeo vai alcançar mais e mais pessoas aqui pelo YouTube, ok? E também te convido a me seguir no Instagram, @ViniExcel, porque lá eu posto dicas, aulas mais rápidas de Excel todo dia, tem muita bagunça, muita coisa legal também no Story, então eu vejo você lá no meu Instagram pra gente bater um papo, beleza? Tamo junto, até a próxima aula.